Caminhos que mudam o rumo da humanidade quase nunca começaram no centro. Eles surgiram na borda, na fricção, na aparente loucura que rejeita o óbvio e abre espaço para o impossível. A história humana revela um padrão simples e profundo. A normalidade preserva o mundo como ele é. A não conformidade cria o mundo como ele pode ser. E, entre esses dois extremos, nasce a tensão que move o progresso. Civilizações sempre valorizaram ordem, previsibilidade e obediência. Isso mantém as estruturas estáveis, mas também as mantém estagnadas. O novo nunca vem da zona de conforto, vem do ruído, da dúvida, do incômodo. Filósofos antigos já percebiam isso. O prisioneiro que se levanta no mito da caverna de Platão é imediatamente considerado louco. Nietzsche descreveu quem ousa criar novos valores como alguém visto, no início, com estranhamento, ironia ou desprezo. E, mesmo assim, foram essas figuras marginais que alteraram o curso da história. Todo grande avanço nasceu quando alguém questionou uma regra que parecia eterna. Mas para isso, é preciso suportar um preço. O preço de ser chamado de insano. Thomas Edison, ainda criança, foi rotulado como incapaz. O que o mundo viu como deficiência era, na verdade, uma mente que funcionava fora do padrão. E, fora do padrão, ele encontrou 10.000 maneiras de algo não dar certo, até que um dia iluminou o planeta. Charles Darwin enfrentou ridicularização, rejeição e silêncio desconfortáveis nos jantares da elite científica, e mesmo assim insistiu na dúvida, a dúvida que reescreveu a biologia e derrubou dogmas milenares. Beethoven compôs no silêncio absoluto da própria surdez. Disney foi considerado sem criatividade antes de redefinir o imaginário global. Mendeleev viu a tabela periódica em um sonho e foi ridicularizado por isso até provar que estava certo. O que une todos eles não é genialidade, é a coragem de ser desalinhado. Coragem de insistir na própria visão quando todo o mundo exige adaptação. Nossa mente busca conforto, busca padrões, busca previsibilidade. O diferente aciona alarme, e esse alarme transforma a criatividade em ameaça. A psicologia mostra que o pensamento divergente, o pensamento que questiona, é incômodo para os grupos sociais. Ele desorganiza rotinas, desafia crenças e rompe a sensação de controle. Por isso, a sociedade raramente reconhece um gênio quando ele está vivo. É mais fácil chamá-lo de perigoso ou de louco. Estruturas sociais foram criadas para manter funcionamento, não para produzir revolução. Por isso, quem não se ajusta parece uma ameaça, não uma oportunidade. Durkheim dizia que a normalidade organiza, mas só a ruptura transforma. Marx mostrava que sistemas rígidos só mudam quando um incômodo chega à borda. E Weber explicava que as burocracias matam o risco, e com ele a inovação. Grandes inventores, artistas, cientistas e pensadores foram rejeitados não por falta de capacidade, mas por excesso de visão. A loucura de quem falamos aqui não é patologia, é transgressão produtiva, é insatisfação fértil, é a recusa em aceitar o mundo como ele está. E isso se constrói em 3 pilares. Valorização do erro como aprendizado. O erro é dano. O erro é caminho. O erro depura. Edison já sabia. Cada falha elimina uma possibilidade errada. É ciência aplicada ao cotidiano. Autenticidade como método criativo. Pensamento criativo exige a pergunta que desorganiza, a pergunta que ninguém fez, a pergunta que incomoda. Para isso, a autenticidade é essencial, não como rebeldia, mas como lucidez. Solidão produtiva, solidão produtiva como ferramenta. Darwin precisou do isolamento para observar.
Mendeleev precisou dele para enxergar padrões invisíveis. A mente cria melhor quando tem espaço para vagar, longe do barulho, longe do algoritmo, longe da normalização em massa. Vivemos em tempo em que o algoritmo define gostos, comportamentos e ritmos. Um tempo em que tudo parece uniformizado: a música, a ideia, a opinião, o discurso. E é justamente por isso que o mundo precisa, agora mais do que nunca, do pensamento que desafia, questiona e reimagina. A loucura criativa será o último território de liberdade humana. Será a força que impede que o futuro seja apenas repetição do presente, porque máquinas geram perfeição, mas só humano geram ruptura. O mundo só muda quando alguém decide ignorar o riso dos conformados. Foram chamados de louco aqueles que ousaram criar ousaram criar o que ainda não existia. Foram chamados de loucos aqueles que desafiaram regras que todos consideravam eternas. Foram chamados de loucos aqueles que transformaram fracasso em método, limitação em potência, dúvida em caminho. Normalidade preserva, loucura cria. E se existe um chamado aqui, ele é simples. Não se esforce para caber onde não faz sentido. A sua não normalidade pode ser exatamente o que falta para mover o mundo um passo adiante. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe. E se essa reflexão te tocou, ajude o canal a se manter vivo. É minha única fonte de renda. Pelo Pix que está na imagem e na descrição do vídeo. Obrigado.